Bom dia a todos. Cambaleando na educação. Grande parte da minha vida trabalhei como ambientalista. E o objetivo de um ambientalista, o meu objetivo, é criar melhores condições de vida para a população, para as pessoas e também permitir uma melhor qualidade de vida, uma interrelação com os animais. Mas a outra minha parte tem a ver com educação, com ser educador. E o objetivo dessa outra parte da vida é dar habilidades, promover a educação entre pessoas, para que as pessoas possam proteger melhor o ambiente e melhorar a sua qualidade de vida. Mas tudo isso começa com um passo de cada vez. Esta tartaruga aqui representa esse passo de cada vez. A cada 1000 nascimentos, apenas 1 ou 2 tartarugas chegam à idade adulta, morrem pelo caminho. Mas há sempre aquela que sobrevive. E daí ser muito importante nós termos essa noção dos nossos sonhos e darmos um passo de cada vez. Alguns mais apressados, outros mais lentamente. Às vezes, como diz o ditado, recuando 2 passos, e quem recua 2 passos não está com medo, está a apanhar balanço. Então, é preciso nós darmos um passo de cada vez. Paulo Freire diz que ensinar não é transmitir conhecimentos, não é eu chegar e passar a palavra para as pessoas, fomentar ideias, é criar essas possibilidades para que as pessoas possam produzir o seu conhecimento, a sua construção do significado. Porque todos nós temos informação na nossa cabeça, todos nós queremos passar essa informação e nessa troca de ideias nós construímos significado. E esse papel que eu tenho, esse duplo papel de educador e ambientalista, tenta juntar essas duas perspectivas. Tudo começou nos anos 90, com a criação da Juventude Ecológica Angolana, numa altura em que ainda não havia eleições, mas nós, os jovens, já éramos democráticos. Tivemos eleições. Não correram lá muito bem, mas tivemos eleições. Era numa altura que, com 2 notas, éramos milionários. Muitos de nós, naquela altura, fomos milionários. E é muito significativo essa questão do milionário, porque antigamente, nessa altura, nós fazíamos tudo sem dinheiro. Agora, não fazemos nada sem dinheiro. E isso tem um impacto bastante grande nas metodologias, nas abordagens da educação ambiental que nós fazemos nos dias de hoje, que são completamente diferentes das passadas. Esta fotografia é de um cartão de estudante do Macarenco. Na altura havia aquilo que era o encaminhamento, nós éramos encaminhados para um curso. Eu acho que eu fui desencaminhado, porque fui fazer um curso de eletricidade que eu não me apetecia nada. Mas tive que o fazer, e acabei o curso e depois tive que seguir a engenharia eletrónica, que acabei por desistir porque não era o que eu queria fazer. Só hoje percebo os dissabores que eu dava ao meu pai, que está ali presente. Hoje, tendo filhos, é que sei que, de facto, às vezes as decisões que nós tomamos não são as mais corretas na altura, mas anos mais tarde acho que se provou que esse desencaminhamento ajudou-me como um trampolim, porque nós encontramos muitos obstáculos na nossa vida e o importante é, quando encontramos esses obstáculos, transpor os obstáculos, usar os obstáculos como trampolins, usar essas dificuldades que nós encontramos no dia a dia para podermos dar o salto e, mais uma vez, dar um passo em frente. Então, essa época representou isso, o crescimento de uma organização, o meu crescimento enquanto indivíduo, numa tentativa de educar os outros sem me educar primeiro, porque não havia, na altura, cursos na área do ambiente, então era um aprendizado contínuo. Anos depois, por volta de 95, tivemos uma ideia, criar o primeiro programa de rádio ambiental em Angola, chamado Telefone Verde. Um programa que tinha uma abordagem muito específica, era um programa em direto, onde as pessoas podiam ligar, expor as suas ideias e receber respostas na hora, poderiam escrever. Um ano mais tarde surgiu o Verdinho. Na altura não havia muitos desses jornais de fim de semana, havia 2 ou 3, mas o Verdinho surgiu como uma iniciativa igualmente de partilhar ideias, de trocar informações, de poder informar as pessoas que estavam muito desinformadas. E uma das informações, e vocês podem fazer esse trabalho em casa, procurem a nota de 10 kwanzas, a antiga, que felizmente saiu de circulação, e vão ver o animal que está lá. Lá diz palanca negra gigante, ou palanca negra. Na realidade, é um burro do mato. É capaz de transmitir uma ideia de quem pôs o animal lá, mas...
Depois do Telefone Verde, que era um programa na Luanda Antena Comercial, uma rádio para quem nós temos muito carinho, fomos para a Rádio Nacional de Angola e criamos o Canal Verde. Era a mesma perspectiva. Um programa começou em direto. Um ano depois fizemos o primeiro programa onde se juntou a Rádio Nacional de Angola e Luanda Antena Comercial em direto, transmitindo simultaneamente, para falar de quê? Desenvolvimento sustentável. Ninguém sabia o que era isso. Então foi com essas ideias, criando essas ideias e partilhando e juntando esforços de rádios que competem, que conseguimos transmitir essa ideia. Mais uma vez, ultrapassamos alguns obstáculos e demos mais um passo em frente. E depois, porque vivíamos do voluntariado, nós decidimos arranjar formas de angariar jovens para trabalhar para a organização. Fazíamos palestras, conversávamos, brincávamos, fazíamos festas, carnavais ecológicos. Não era nenhum bananal, eram mesmo carnavais bons. Então criámos este concurso, Conhecer para Conservar, que era um concurso para institutos médios e pré-universitários, de Luanda inicialmente, depois espalhou-se para 3 províncias. Nessa altura, em 98, havia em Luanda, imaginem, 20 institutos médios e pré-universitários. Agora já não, agora existem uns 300. Claro que a abordagem utilizada para a definição deste programa foi diferente. E, mais uma vez, motivamos as escolas, motivamos os professores. O vencedor das Olimpíadas do Ambiente, que era um concurso que demorava o ano inteiro, o ano letivo inteiro, ganhava uma bolsa de estudo. E formamos, então, alguns jovens. Não foram todos na área do ambiente, claro. Okay? Porque não era forçar, isso era incutir o bichinho do ambiente. E aí, mais uma vez, uma abordagem diferente. Temos que educar, nós temos que conhecer para poder conservar. Porque se nós não sabemos, se nós não conhecemos, como é que vamos conservar? Como é que sabemos que a nossa atitude é a mais correta? Então, esse lema, conhecer para conservar, surgiu nesse âmbito, dar informações aos jovens e aos professores. Como resultado dessa trajetória toda, 10 anos mais tarde, em 2002, 10 anos mais tarde da criação da organização, vem lá em cima o Prémio Global 500. É um prémio que foi dado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente, a Juventude Ecológica Angolana, como a melhor organização juvenil do ano 2002, devido aos seus esforços de educação ambiental. Ficamos felizes, porque de facto estava a ser reconhecido. Lá fora, cá dentro, não, diziam as pessoas, deixem-se lá disso do ambiente, o ambiente não enche barrigas. Não sei se enche ou não, né? Mas tem uma parabólicazita, às vezes mais, às vezes menos, mas aí está presente. E, portanto, durante esse período, fui aprendendo, fazendo cursos de jornalismo ambiental, cursos de educação ambiental, pequenos cursos, mas decidi não, é chegada a hora de dar mais um passo em frente. Não vou cair, Alexandre, não, estou atento. E esse passo em frente foi dizer, eu não consigo encontrar essa educação aqui, vou sair da Angola. Saí. Fui para a África do Sul trabalhar para um programa regional de educação ambiental, onde trabalhei com vários países da SADC, produzindo materiais, fazendo palestras, e disse, eu tenho que aprofundar mais esse conhecimento. Eu passo a minha vida toda a produzir materiais, seja para rádio, jornais, revistas, materiais de apoio à aprendizagem. Tenho que perceber melhor como é que isso funciona, como é que as pessoas se adaptam a esses materiais, como é que elas percebem, como é que nós geramos o conhecimento. E foi assim que embarquei numa jornada longa de teorias de educação, perceber um bocadinho mais as teorias neoliberais e as teorias do construtivismo social, que me ajudaram a moldar o que eu sou hoje, como é que eu penso e como é que eu desenvolvo as ideias. E aí produzi este livro, Desenvolvimento e Adaptação do Uso de Materiais de Apoio à Aprendizagem, que foi feito igualmente em inglês para a região, e fizemos vários workshops. É um livro que demorou 2 anos a fazer, porque era trocar ideias, sempre no sentimento de que nós não somos o dono do conhecimento, o dono do poder. Temos que partilhar essa informação. E é na partilha de informação que geramos o conhecimento. E todos esses trabalhos foram sendo desenvolvidos sempre com várias pessoas. Portanto, a ideia poderia surgir de uma, mas partilhávamos sempre com outras. Depois, resolvi voltar para Angola. E então, para onde é que eu fui? Vou pôr aqui o casaco. Fui para o governo. Pronto. No governo as coisas são um bocado mais formais. Eu não sou muito de formalismos, mas fui obrigado a pôr o casaco, nunca a gravata, recusei sempre a gravata, porque fui contratado pelas ideias, penso eu, e não pela forma como visto. Claro que se fizesse isso aqui de cuecas seria melhor, né?
Então, o meu primeiro trabalho foi elaborar uma estratégia para a biodiversidade em Angola. Ao longo desses anos, eu descobri que nós, no país, somos muito bons em estratégias, em políticas, em documentos. Temos documentos magníficos. Dar o passo em frente, o passo da implementação, é um bocado mais difícil. Mas tinha aquele bichinho. Estava formado em educação ambiental. O meu pai muito orgulhoso de mim. Finalmente, o filho formou-se. E eu também muito orgulhoso, porque estava a desenvolver coisas agora com um bocado mais de conhecimento, um bocado mais de experiência. E então, estava no governo e disse, vamos continuar a elaborar a estratégia, mas vamos fazer educação ambiental novamente. E produzimos um kit de educação ambiental com vários temas, mas foi um kit que foi feito de forma diferente. Isto é, os professores diziam, não me adianta ter o livro que eu depois não consigo preparar os materiais. Então, foi com os materiais preparados, fichas para os professores, fichas para os alunos, CDs com apresentações para eles fazerem. E, portanto, correu muito bem esse processo, a transmissão do conhecimento a nível do governo, mas senti-me preso e precisava de fazer outras coisas. Então, o que é que eu fiz? Tirei o casaco. Obrigado, Alexandra. Ela quer fazer perguntas, mas eu disse que não há perguntas aqui hoje. Então, meti-me em alguns projetos, sempre na componente de educação ambiental, tentando perceber a importância do contexto, tentando perceber como é que nós podemos partilhar ideias, como é que podemos construir outras ideias para que as pessoas protejam o ambiente. Então, como o amigo Michel Moraes, neste projeto das tartarugas marinhas, um dos projetos com mais sucesso no nosso país, produzimos um livro chamado Tartarugando, que era uma coleção de histórias recolhidas em escolas, fizemos concursos, as crianças desenharam e fizeram histórias. Então foi recolher essas histórias. E o que é que acontece quando recebemos as histórias? Era facadas, matanças, era um desastre. Eram histórias que tinham um fio, mas eram muito violentas. Então realizamos, por que as crianças estão a escrever histórias de violência? Porque na realidade era a informação que nós passávamos. Os vossos pais estão a matar as tartarugas, estão sempre nas redes, são as hélices dos barcos. Então, aquilo que nós transmitimos foi o que recebemos de volta. Mais uma lição que aprendemos. Okay? Como é que nós podemos moldar as pessoas, partilhar, construir o conhecimento, mas de uma forma que as pessoas possam ajudar a proteger melhor o ambiente e de uma forma mais positiva. E mudamos um bocado essa abordagem. Fizemos teatro, um teatro que era gravado com CDs, mas o grupo de teatro ia para falar com as comunidades, para estar mais próximo das comunidades. E depois um projeto que é a Palanca Negra Gigante, que é outro projeto espetacular no nosso país, onde infelizmente só temos 100 palancas e há muito esforço para ser feito. E a educação ambiental é um aspecto muito importante que nós temos estado a desenvolver. Mais uma vez, produzindo histórias para crianças, porque estamos sempre naquela, vamos para os adultos, vamos para as crianças, para onde é que vamos? Queremos fazer tudo. Mas o importante, mais uma vez, é continuar a dar esse passo em frente. E esse passo em frente é feito com várias iniciativas, com várias ideias, com partilha de várias pessoas. E uma ideia que eu tive há cerca de 2 anos foi produzir um livro. Aliás, antes de produzir o livro, fiz uns poemas para o meu filho e decidi, não, acho que era importante partilhar essa informação com as crianças do ponto de vista de poesia, porque ajuda a divulgar e através da rima as crianças aprendem mais. Então, foi feito este livro. Mas o mais importante de tudo, enquanto ser humano, é que de facto nós temos a capacidade de pensar. Somos racionais, às vezes nem tanto. Somos capazes de imaginar coisas, somos capazes de criar, somos capazes de sonhar, às vezes com pesadelos no trânsito. Mas é possível nós desenvolvermos um bocadinho mais. E o que me tem caracterizado a mim pessoalmente e algumas pessoas que me rodeiam, porque eu de vez em quando olho para trás para ver se estou sozinho e não estou sozinho, essa capacidade de camalear, essa capacidade de nós nos adaptarmos aos diferentes contextos, nos adaptarmos às diferentes dificuldades e podermos usar os abismos, os precipícios, essas dificuldades para dar um passo em frente. Muito obrigado. Well,